Muito bem, meus amigos, um ótimo dia a todos vocês que me acompanham aqui no meu canal Tarcísio Rabelo, em A Voz que Vem das Arquibancadas, vídeo exclusivo aqui para a plataforma do YouTube, ok? Você que está rolando aqui, que de repente encontrou esse meu canal, convido você a se seguir, a se inscrever aqui no meu canal, me seguir, deixar o seu joinha, ativar o sininho para que você possa receber todas as notificações sobre Corinthians, tudo sobre o nosso todo-poderoso Coringão, ok? Eu tenho dois assuntos para tratar com vocês sobre a derrota do Corinthians ontem para o Palmeiras e também sobre a possível contratação de Roger Machado como técnico do Corinthians, ok? Mas antes disso, alguns que me acompanham, que seguem o meu canal aqui, me falaram hoje cedo por que eu não comentei nada ontem no jogo do Corinthians, né, depois da derrota. Quero dizer para vocês que eu moro aqui na cidade de Campos do Jordão e o condomínio que eu moro aqui é bem afastado da cidade e caiu uma árvore em cima da fibra de internet e eu fiquei sem internet, fiquei sem ver o jogo ontem, não assisti o jogo ontem, no maior desespero, porque aqui na minha casa, se não tem internet, não tem nada, não tem nem sinal de celular aqui. Então eu fiquei isolado, desesperado para saber quanto foi o jogo. Só fui saber o resultado do jogo hoje cedo, que eu tive que acordar cedo, pegar meu carro e sair na cidade onde tivesse ponto de internet para poder ver, ok? Mas eu quero falar para vocês, desculpem, não fiz ontem, mas já estou fazendo hoje aqui e já vou com o dedo na goela hoje. O dedo na goela, porque é isso que tem que fazer. Derrota do Corinthians para o Palmeiras. Alguns anos atrás, quando o Corinthians perdia para o Palmeiras, seja lá no Allianz Parque, ou seja na Neoquímica, Pacaembu, Morumbi, seja Campo Neutro, seja onde for, quando o Corinthians perdia, nós passávamos uma semana sem digerir direito a derrota para o Palmeiras. Nós passávamos uma semana de tristeza porque o Corinthians perdeu para o Palmeiras. Isso quando perdia, que não era sempre que perdia também. Ontem, no jogo de ontem, quando terminou o jogo, e hoje cedo, quando eu fui ver o resultado, sabe qual foi o meu sentimento? Ufa, perdemos de 2-1, foi pouco. O sentimento do corintiano hoje é esse. Perdemos de pouco para o Palmeiras. Ou seja, podemos ter uma semana tranquila, porque perdemos de pouco. Esse é o espírito hoje de nós corintianos, com relação a uma derrota para o Palmeiras, nosso arquirrival. Por que isso? Porque não temos técnico, não temos elenco, que já fui cansei de falar aqui sobre o elenco do Corinthians, e nós temos a pior diretoria de futebol do Corinthians dos últimos tempos, que não se planejou e não se preparou para esse ano de 2023. Perdemos de pouco. Ok? Eu vi uma reportagem esses dias do Globoesporte.com que falava que o Corinthians arrecadou em marketing esportivo muito menos esse ano do que o ano passado. Agora fala para mim, você que está me assistindo, qual investidor vai querer investir no Corinthians? O Corinthians com essa bagunça que está hoje, com uma diretoria perdida no espaço, perdida completamente naquilo que deve ser feito. Uma diretoria que não se planejou para o ano de 2023. Libertadores, Campeonato Paulista em primeiro, né? Campeonato Paulista, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. 4 títulos, 4 campeonatos importantes que o Corinthians não se planejou. Não se planejou com técnico, não se planejou com elenco e uma diretoria que não se planejou entre ela. Quando o Vitor Pereira, já falei isso várias vezes, eu canso de falar, mas tem que ser falado. Quando o Vitor Pereira saiu em dezembro do ano passado, não era o Fernando Lázaro que deveria assumir o Corinthians. Corinthians não tinha técnico. E o Duílio vai e me coloca um analista para ser técnico do Corinthians.
Bem feito, Fernando Lázaro. Quem mandou ele escolher? Aceitar. Ele deveria ter falado pro Duílio, não, eu não estou preparado. Como interino uma vez ou outra, ok, mas não como técnico do Corinthians. Ele não se preparou para isso. Só o Duílio, o Alessandro e o Roberto de Andrade que não viram isso. E hoje o Corinthians perde pro Palmeiras e nós somos obrigados a dizer, ufa, foi por pouco. Eu vi o jogo até quando estava 2-0, que eu ainda tinha sinal de internet. Quando eu vi que estava 2-0, eu pensei comigo, a casa caiu. Hoje vai ser 3-4. Para minha, não é felicidade, porque quando o Corinthians perde eu não fico feliz. Mas pro meu alívio, vamos dizer assim, foi 2-1. Um gol salvador do Roger Guedes também, de novo. Salvador não, porque não salvou o Corinthians. Essa é a realidade, a triste realidade do Corinthians. Perder de pouco para o Palmeiras. Porque, na verdade, eu vi os melhores momentos agora há pouco. Foi pouco. Bola na trave e tudo mais. Cássio defendendo. Foi assim o jogo. O Corinthians ameaçou o Palmeiras. Fez por merecer um resultado melhor do que uma derrota? Não. Não tem elenco. Time mal escalado. Quando eu vi que o Romero jogou ontem, eu fiquei de boca aberta. Romero. Com todo o respeito ao Romero, a primeira passagem dele no Corinthians, eu adorei. Adorei. Fazendo selfie, fazendo foquinha com a bola na cabeça contra o Palmeiras. Marcava gol, ia pra torcida. Raça. Jogava com vontade. Segundo maior artilheiro da arena. Meu, eu estava felizaço com o Romero naquela época. Quando ele voltou, Corinthians acertou, pensei comigo, em contratar o Romero de volta. Se ele for o mesmo Romero que passou na primeira vez. Mas só que até agora ele não se encontrou. E como que o Danilo põe ele logo de cara? Achei estranho, mas ok. Eu não pude ver o jogo. Eu não assisti o jogo para falar sobre detalhes técnicos da partida. Incrível o que o Corinthians fez ontem em campo. Sem comando técnico. Com todo o respeito ao Danilo. O Danilo é um jogador que eu vou amar pro resto da vida. Por tudo que ele fez contra o Chelsea e na Libertadores também. Mas não dá. Não dá como técnico, não. Como técnico não dá. O Corinthians estava sem técnico, sem jogadores. Um time, um catado dentro de campo. É assim que estava o Corinthians ontem. Foi assim que nós jogamos contra o Palmeiras, o melhor time do Brasil, no campo deles. É um catado que foi ao campo ontem. E como que nós vamos ter um resultado bom? Por mais que o futebol é uma caixinha de surpresa, que todos nós já estamos cansados de ouvir isso, não dá. Não tinha como o Corinthians empatar o jogo ontem. E perdeu de pouco, na minha opinião. O Palmeiras acho que segurou um pouco. Outro detalhe. A possível contratação de Roger Machado como técnico do Corinthians. Duílio, você está de sacanagem com o Corinthians. Você está de sacanagem com o Corinthians. Você quer afundar o Corinthians. Você, além de ser o primeiro presidente que não ganhou título nenhum para o Corinthians, você é um presidente que vai sair do Corinthians do mesmo jeito que entrou, a dívida está do mesmo jeito. Você não tirou um centavo da dívida. Você não ganhou nenhum título pelo Corinthians. Você pode entrar para a galeria de presidente que afundou o Corinthians para a segunda divisão. Porque com Roger Machado, o Corinthians corre um sério risco de ir para a segunda divisão. Não tem o perfil do Corinthians. Não está pronto para dirigir uma equipe como o Corinthians. Não está pronto e nunca vai estar. Não é técnico, não é perfil para ser comandante do Corinthians. Uma coisa é você dirigir o Grêmio, outra coisa é você dirigir... Quem mais que o Roger Machado dirigiu por aí? Não sei. Fluminense, Botafogo. Outra coisa é dirigir o Corinthians. Corinthians não é qualquer um, não é para qualquer técnico.
O cara pode ser bom no time dele, mas quando vem para o Corinthians aqui a história é outra. Não tem o perfil. Como que um cara desse vai ganhar o vestiário? Com Cássio, Fagner, Gil, Balbuena, quem mais? Yuri Alberto, Roger Guedes, Paulinho, os cascudos, Michael. Como que o Roger Guedes, o Roger Machado vai ganhar o vestiário? Nunca! Se você, Duílio, contratar, ainda dá tempo. Porque até as últimas informações que eu tive não está oficializado. Ainda dá tempo de você desistir dessa burrada que você vai fazer no Corinthians. Quando eu falei do Vanderlei Luxemburgo, alguns criticaram, outros concordaram. Para os críticos que me criticaram ontem, e criticaram com todo respeito, ninguém faltou respeito comigo não, mas para os críticos, você prefere Vanderlei Luxemburgo ou você prefere Roger Machado? Quem pode chegar no Corinthians hoje e dar uma chacoalhada no elenco? É o Roger Machado ou o Vanderlei Luxemburgo? Se é para contratar o Roger Machado, eu prefiro que vá buscar o Mancini de volta. O Mancini. Porque o Roger Machado não. Ah, mas ele nunca dirigiu o Corinthians. E nem tem condições de dirigir o Corinthians. Com todo o respeito que eu tenho a ele ou ao profissional que ele é. Mas no Corinthians não dá. Não tem condições. Vou torcer para ele? Vou, se for confirmado. Vou torcer, porque eu torço para o Corinthians. Eu sou Corinthians em primeiro lugar. Corinthians. Vou torcer para o Corinthians. E vou torcer para ele dar certo, mas está na cara que não vai dar. É claro, é visível que não vai dar liga. Tomara que eu esteja redondamente enganado e que ele entre e caia como uma luva no Corinthians. E ganhe tudo. E tampe a minha boca. Mas é impossível. Quase que impossível isso acontecer. Tomara que eu esteja errado. Mas, Duílio, se você fizer isso, você vai estar assinando um compromisso de segunda divisão com o Corinthians. Não é possível você ser tão ignorante assim de contratar Roger Machado para ser técnico do Corinthians. Você e Alessandro, que tudo que você fala, o Alessandro diz amém. Não tem coragem de levantar a voz e falar, não dá. Esse não. Por que o Alessandro, que é diretor de futebol, esse não. Tem que concordar com tudo. Para que ter um diretor que fala amém para tudo? Que não abre a boca para falar nada. Tá aparecendo lá no programa do Neto. O Neto fala alguma coisa no programa dele. Se todo mundo não concordar com o Neto põe para fora. Não é assim. Ele tem todo o direito de dar a opinião dele, mas tem que deixar os outros dar a opinião deles também. Todos nós temos que ter opinião. E o Alessandro não tem como diretor de futebol do Corinthians. Não serve para ser diretor de futebol do Corinthians. Olha o pepino que o novo presidente vai tomar. Essa chapa, renovação e transparência, pelo amor de Deus, não dá mais. Não dá mais. Infelizmente, nós, torcedores, não podemos eleger o presidente. Tem que ficar na mão daqueles cardeais que estão lá dentro. Mas não dá. Neto, pelo amor de Deus, abandona o seu programa aí na Band e vai se candidatar ao Corinthians para tentar dar um jeito. Tá ferrado mesmo que entra um fio desencapado, porque o Neto é desencapado, é um fio desencapado. Que ele entra e tenta fazer alguma coisa, porque do jeito que tá não dá mais. Não dá. Falo isso como corintiano, como o amor que eu tenho por esse clube. O amor que eu tenho pelo Corinthians. Não dá mais para aguentar essa situação. Rapaziada, tá aí. Desculpe, não fiz ontem, mas só hoje que eu pude fazer esse vídeo. Tá aí para vocês. Volto com mais daqui a pouco. Tamo junto.